Cara, como é que Boa você noite. tá? Tô tranquilo. E aí? É, aqui também. Ah, olha, primeiramente, é uma honra, né, estar aqui a debater contigo, né? Acredito que você é um cara que tem críticas contundentes referentemente ao teísmo, né? Estamos falando Mas de não onde? sei, né, Estamos se nós falando de poderíamos onde? debater. Cara, eu sou angolano, mano. Ah, legal, legal, legal. Eu gosto quando tem alguém da. Alguém da. Quando a gente, eu já veio aqui moçambicano, já veio aqui angolano, daí depois veio português de Portugal. E é muito divertido ter gente com sotaque diferente do nosso falando em português. Eu acho muito divertido. Mas É, vamos lá, isso é muito pode bom. falar. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, cara, tipo, a tua live, o debate é essencialmente acerca de teologia, sobre a ideia de Deus, ou você, Não, por exemplo, também você trata acerca de outros assuntos? podemos falar de outros assuntos, não Qual tem a ideia problema. principal do debate? A ideia, Ah? assim, ó, é perguntar alguma coisa que tu tenha, que tu queira perguntar, quer propor algum tema, a gente pode discutir o tema. Eu dou algumas opções aqui, mas se tu quiser falar sobre algum tema específico, tu pode sugerir um tema específico. Salve, Bernardo Ribeirinho. Mano, primeiro, eu acredito que é extremamente necessário nós argumentarmos acerca da existência de um Deus, cara. Eu Hum. acredito que é um pouquinho incoerente você se autodenominar como ateu e você, por exemplo, não utilizar argumentos plausíveis, né, para comprovar a tua tese. Por exemplo, no mínimo, acho que você deveria se rotular como um agnóstico, né, porque você não sabe, né, porque de certa forma você não tem argumentos favoráveis, né, que apontam na não existência de um Deus. Né. Eu acredito que eu tenho isso, então acredito que nessa disputa eu tenho já uma certa vantagem, né? Mas eu sou um ateu agnóstico. Eu acho que todo ateu honesto é um ateu agnóstico, porque a gente não pode provar a inexistência de algo. Então nós somos ateus agnósticos. Ateu porque eu não acredito que existe um Deus, e agnóstico porque eu não consigo provar que ele não existe. Não, mas você, por exemplo, você pode se propiciar de algumas narrativas ou de alguns argumentos para tentar comprovar a tua ideia de mundo. Né? Por exemplo, se você é ateu, é porque tem alguma razão para você não ser teísta, né, cara? Você não concorda Sim, com isso? não há evidências da existência de um Deus. E sim, então eu acredito que existe. Posso provar o contrário. Sim. Bem, Evidências primeiramente, empíricas, né? Evidências empíricas e materiais. não necessariamente evidências empíricas. Eu acredito que nos propiciando de uma narrativa que pode ser suficiente, né, para nós tentarmos explicar a ideia de um Deus, acho que é mais do que o suficiente. Por exemplo, tem Daí tu vai, ou determinadas seja, coisas que não tu vai entrar fazem. tu vai entrar pra questão lógica e filosófica? É, questão lógica e filosófica. Tá, mas daí sem materialismo nela, né? Esse é que é o problema. Porque direto entra o pessoal aqui debatendo a questão filosófica do ser contingente, do primeiro motor imóvel, da lógica atomista e aristotélica, mas o problema é que elas não são embasadas em materialidade. É coisa de exercício lógico e abstração. Eu não consigo ver isso aplicado na realidade. Então eu não consigo levar isso como uma evidência da existência de Deus sem ter uma base material lógica. Material lógica não. Material empírica. Não, mas tem determinadas coisas que não fazem a realidade positiva dentro da realidade. Tem determinadas coisas que não têm uma afirmação positiva dentro da realidade. Né? Por exemplo, se nós retratamos acerca da própria consciência, nós estamos a falar que não é um aspecto que pode ser ramificado sobre o aspecto físico, não pode ser ramificado, né, em aspectos materialistas, mas ainda assim nós temos a concepção de que elas existem. É, mas é que no Como caso da também. consciência, por exemplo, assim, a ciência ainda não tem não cravou um pé muito forte ainda sobre a questão da consciência, mas a gente tem que também lembrar que os estudos neurocientíficos, eles começaram há muito pouco tempo dentro da nossa existência, né? Agora, o que a gente pode dizer é que a gente pode entender é que nosso cérebro é um puta processador de dados em tempo real, né? Então a gente meio que consegue entender mais ou menos o que seria a consciência, né? A gente só não pode cravar 100% porque ainda estamos iniciando os estudos sobre isso dentro da nossa existência, né? É, mas tem determinadas coisas na própria consciência que não são palpáveis. E nós chegamos a essa conclusão por intermédio da lógica. Então por que que não seria, então por que que seria diferente com a ideia de um Deus?
A ideia de um deus, eu acho que a gente precisaria de evidências materiais pra saber, porque, pensa bem, é um ser que é mais complexo do que tudo que existe no universo. O que tipo de energia seria necessária para a existência de um deus como um deus, esse deus específico que tem a capacidade de criar tudo no universo. Então, assim, se a gente não tem uma manifestação física da existência desse deus, eu não consigo ver a necessidade de dizer que ele necessariamente existe. Hum. É, cara, mas por exemplo, eu acredito que esse argumento é um pouquinho subjetivista, porque, por exemplo, eu acredito que se nós temos uma realidade, isso também pode ser uma prova, ou isso também pode ser uma comprovação de Deus, cara. Por exemplo, as coisas que nos rodeiam, né? Eu até poderia utilizar aqui o argumento do design gráfico, né, de que as propriedades físicas estão afinadas justamente e essas coisas assim, né, para tentar comprovar a ideia de um Deus. Porque a partir do momento que você fala, né, que Deus ele necessariamente ele tem que se manifestar empiricamente, né, para que o ser humano possa ter a percepção da sua existência, acredito que é muito subjetivo, porque, por exemplo, as mesmas coisas que eu posso acreditar que podem ser plausíveis para tentar comprovar a ideia de um Deus não podem ser as mesmas que as tuas. As pessoas têm diferentes visões de mundo, cara. Então, isso pode ser um pouquinho relativo. O que é que nós tentamos fazer aqui? Nós tentamos nos propiciar da lógica, né, com argumentos lógicos da existência de Deus, porque quando você retrata, né, que há muitos cristãos já subiram aqui para tentar meio que falar acerca do primeiro motor imóvel, do ser não contingente, e você não aceita isso, mesmo com base lógica, você já está pressupondo de uma forma indireta que metafísica é superstição. Isso não é o caso. Meio que é mesmo, porque se não tem nenhum amparo material pra tu comprovar o que tu tá dizendo, é pura abstração. Eu quero. Essa é a questão toda, porque, por exemplo, assim, a lógica ela funciona muito bem até certo ponto. Mas se ela não tem uma base empírica pra poder comprovar o que está sendo dito ali, por exemplo, a existência de um universo metafísico, a existência de um ser metafísico, se tu não tem algum tipo de algum materialismo para poder mostrar isso, alguma materialidade para provar isso, ela acaba sendo só uma abstração para tentar explicar algo que a gente não conheceu ainda por causa da limitação da ciência. Mas você concorda que as outras ciências elas são dependentes da metafísica, né? Não, tudo Como bem, ponto de a partida. metafísica faz parte da ciência, mas tu entende que ela não pode ser única? Ela não pode ser única, mas eu acredito que nesse debate, né, da existência ou da não existência de Deus, ou para tu te denominares como ateu, você deveria ter o domínio dessa questão. Mas enfim, se você não quer, se você não pretende debater metafísica, eu não vou esforçar o guião, né, mas gostaria de te fazer algumas perguntas. Você acredita que a moral é subjetiva? A moral é subjetiva, sim. Tá bom. Eu acredito. Então, se você acredita que a moral é subjetiva, você não tem um critério objetivo para você julgar outras culturas, né? Porque se a moral é objetiva, ela é obviamente construída pela sociedade, né? Pela determinada cultura que estamos a retratar. Sim. Basicamente, sim. Então, bom, então, se a moral ela é subjetiva e ela é partidária da relação que o ser humano tem um para com o outro, então com qual critério você tem de julgar outras culturas? Por exemplo, você acredita que você tem um critério, né, para julgar outras culturas, sendo que a moral é totalmente subjetiva e se você tem essa percepção de mundo é É que por causa do ambiente existem que você algum, foi estudar? é que existem algumas coisas que a gente pode considerar que são, vamos dizer assim, já são definidas dentro do nosso processo de sociedade como coisas que são ruins e coisas que são boas. Por exemplo, um assassinato, a gente pode dizer que ele é sim algo ruim, porque ele acaba com a vida de outra pessoa. Só que o que acontece dentro da moral subjetiva humana, algumas vezes o assassinato ou a morte vão ser justificados baseado em algumas como é que eu posso dizer, arbitrariedades que vão ser definidas por aquela sociedade. Então, por exemplo, uma guerra, um assassinato não é visto como algo necessariamente ruim, porque é uma guerra. Então ele vai ser, vamos dizer assim, ignorado dentro desse contexto de guerra por conta disso. Agora, como um geral, como um todo, a nossa sociedade entende que tirar a vida de uma outra pessoa é algo que é ruim.
que se desenvolveu através da nossa vivência em sociedade, baseado principalmente na ideia da empatia, assim. Porque nós somos seres que entenderam que para sobrevivermos em sociedade, sobrevivermos como comunidade, nós precisamos entender que aquilo que a gente não quer que façam pra gente, a gente não pode fazer pros outros. No entanto, todas essas regras que a gente coloca, elas vão ter em algum momento da sociedade algum tipo de uh, dependendo da sociedade, dependendo do processo que a gente está também dentro da formação da nossa sociedade, eles vão ser considerados bons, ruins ou às vezes aceitáveis baseado em algum critério, mais ou menos. É, cara, mas tipo, eu acredito que esse argumento entra em problemática, né? Principalmente quando nós vemos alguns filósofos contemporâneos. Por exemplo, Kant, né, no imperativo categórico dele, ele afirmava que se nós temos determinadas ações que de certa forma não podem se universalizar, é porque essas ações vão levar à degradação de uma determinada sociedade. Por exemplo, quando nós estamos a falar que matar é errado, matar tem que ser objetivamente errado, independentemente das culturas. Por exemplo, se você mata, né, e todo mundo começa a matar, isso obviamente vai levar à degradação de uma determinada sociedade. E em prol disso é tido como um ato imoral. Agora, o que acontece? Né, normalmente quando você fala que na guerra matar pode ser tido como moral ou imoral, isso é perigoso porque nos leva a um certo relativismo, né? Porque matar tem que ser errado em todas as instâncias, matar é objetivamente errado, né? Porque o que é que entra aqui? Aqui entra uma hierarquia e polaridade dos valores, ou seja, ah, quando nós estamos a falar que em determinados contextos matar pode ser ou não errado, né? Por exemplo, a maioria das pessoas utiliza a autodefesa, né? Aí nós temos Sim, uma forma de defender, é uma forma de te defender, né? A vida de um inocente, né? Ou seja, você está a se exato. dever, é legítima defesa. Mas é Mas uma matar condição, aí né? seria como, sim, é uma condição. Mas, Uhum. por exemplo, isso não anularia o facto de matar é objetivamente errado, independentemente das culturas, cara. Não, tudo bem, mas esse é o ponto que eu tô dizendo, entendeu? Ele é objetivamente errado, mas ele não é proibido dependendo da circunstância. E aí é que vem o ponto, porque, por exemplo, assim, não existe uma moral objetiva também na ideia de Deus, tá? A ideia de Deus, por mais que ela possa ser, vamos dizer assim, utilizada como um ponto moral objetivo, a própria moral de Deus, ela é subjetiva pra caramba, dependendo daquilo que ele precisa pro momento que ele precisa. Então, e aí, obviamente, não precisamos entrar nesse ponto, mas acredito que é importante dizer, já que tu tá tentando defender principalmente a ideia de Deus. Eu não sei se está defendendo Deus cristão, mas eu vou supor que tu está defendendo Deus cristão. Mas, por exemplo, a ideia de escravidão nunca foi um problema para o Deus da Bíblia. Assim como assassinar pessoas que eram de outras nações também não era um problema para ele. E eles faziam isso baseado na ideia de Deus. Não matarás, porém logo depois estão matando, né? Então a objetividade da moral não se encontra também nos textos sagrados e muito menos na ideia de um Deus, porque esse Deus também muda conforme a sociedade muda. Afinal, nós criamos Deus, nós criamos essa ideia de Deus, a nossa imagem e semelhança, e ele precisa mudar conforme a humanidade. Por isso que a nossa moral evolui, e o nosso Deus evolui junto com a nossa moral. Porque aquele Deus de 1500, 2000 e poucos anos atrás, quando os judeus criaram a religião deles, 2500, 2600, 2700 anos atrás mais ou menos, quando eles criaram a religião deles, aquele Deus já não é mais, ele já não era mais, vamos dizer assim, moralmente aceito no século I. Então imagina para agora como é que aquele Deus ia ser aceito, né? E ele evoluiu com a moral da sociedade. É, cara, você citou aqui um ponto que é interessante, né? Quando nós já tratamos acerca da moralidade, né, do Deus cristão, né, ela não é arbitrária. Por exemplo, não é depender do contexto que uma determinada coisa vai ser errada, ou vai ser certa ou vai ser errada. Né, isso não entra no questão da arbitrariedade. Acredito que a própria existência de Deus, né, como um ser imutável, né, e um ser eterno, ele já vai pressupor o bem. Né? Deus, ele por natureza é o bem. E tudo aquilo que vai, né, em desacordo com aquele bem é tido como mal. Né? Agora, eu acredito que é um pouquinho incoerente você criticar. Eu vejo muitos vídeos teus assim, né? Você, Uhum. aqui na live, você tens uma postura um pouquinho combativa referentemente à Bíblia por determinadas ações que você acredita que foram ou errôneas moralmente ou tidas como não muito éticas, né? Mas se você acredita que existe uma moralidade que de certa forma é subjetiva, acredito que é um pouquinho incoerente você fazer esses juízos de valor, porque se você acredita que a moral é subjetiva, é, é porque você acredita que a moralidade ela é feita,
né, segundo as relações humanas, né? Então, com qual critério Sim. você teria para julgar, por exemplo, a Bíblia, tendo em conta que era um tempo diferente do teu e nasceram numa cultura diferente da tua? Mas dentro dessa possibilidade tá tudo certo. Agora, na ideia da existência de um Deus onibenevolente, onisciente, onipotente, que sabe tudo que vai acontecer em todos os momentos do mundo, e ele cria essas regras e ele não aplica algumas questões que hoje a humanidade entende como ruim, e eu vou citar de novo a ideia do não escravizarás, ele não foi capaz de dizer não escravizarás naquela época para aquela galera, mesmo ele sendo onibenevolente, onipotente, onisciente e onipotente, onisciente, onibenevolente e onipresente, né? Ele não foi capaz de determinar para eles, aí nós temos um problema, porque nós temos um Deus que, por mais que ele tenha todas essas características, ele não conseguiu prever que as ordens dele para aquele povo fossem causar diversos problemas morais ao longo de 2000 anos de existência do cristianismo, por exemplo. E que essa moral que ele retrata como sendo a moral perfeita, fosse ser superada pela moral humana em pouquíssimo tempo, né? Em menos de 2000 anos a gente está muito superior à moral bíblica, né? Então eu acho que dentro da ideia do povo, eu compreendo e eu entendo que eles eram um povo bárbaro da Idade do Bronze, que estavam fazendo de tudo para sobreviver, e a moral deles era falha, porque eles eram um povo que estava recém se formando, eram pessoas que não tinham ainda todo o conhecimento que a gente tem sobre a existência. Agora, dentro de um Deus, eu entendo que se o cristão quer tentar defender a ideia desse Deus, eu acho que ele então tem que defender que esse Deus é cruel e não onibenevolente. Aí tá tudo certo. É um Deus que não é bom. Mas eu não entendo por que um Deus que não é bom mereça adoração. Mas se o cristão quer admitir, então admita que ele é cruel, não diga que ele é bom e tá tudo certo. Olha, cara, você aqui levanta o problema do mal. Eu acredito que se você retratar que Deus ele é objetivamente mal, é como se você soubesse todos os desdobramentos morais e ontológicos, cara. Porque aqui existe um propósito. Por exemplo, nós temos diversos males dentro da sociedade que podem ser justificáveis. Tipo, não sobre uma visão humana, né, mas sobre uma perspectiva divina. Por exemplo, é como se uma criança levasse uma pica. Por exemplo, a pica, né, desculpa, eu não sei como é que fala aí no Brasil, mas pica, no caso, é uma vacina, tá? Eu só lembrei agora. Sim, se a criança, no caso, ela leva uma vacina, isso pode ser tido como um mal, mas um mal que emana no bem. Não é diferente contra Entendi, um Deus, entendi, não é diferente entendi. com a ideia de um Deus. Não é diferente com a ideia de um Deus, porque Deus, ele permite que o mal exista por intermédio do livre-arbítrio humano, né? Mas ele ordena esse mal, ele controla esse mal, tendo em conta que esse mal já se faz presente dentro da realidade. O objetivo do nosso Deus é, de certa forma, fazer com que esse mal emane nenhum bem, né? Nós temos propósitos, nós temos determinados males que pressupõem bens, né? Temos males que fecundam em bens maiores. Por exemplo, se nós não tivéssemos nós temos diversos problemas morais dentro da sociedade, né, que nos fazem despertar determinadas virtudes, né? Isso só é permitido porque existem determinados males dentro da nossa sociedade, né? Mas isso pode ser utilizado objetivamente para Deus, né, para resultar num bem maior, né? E não é diferente com a Bíblia, porque, por exemplo, a maioria dos ateus, ele normalmente cita o problema da escravidão dentro do Antigo Testamento, mas aí nós temos que entrar em concepção, né, que Deus não trabalha com sociedades abstratas, ou seja, Deus ele trabalha com as sociedades, né, no momento que elas estão. Não é que Deus, por exemplo, ele tolera que um ser humano ele deve ser menosprezado, né? Porque se nós levamos em consideração a história, nós estamos a falar que o próprio cristianismo é tido como uma das bases fundamentais para a sacralidade da pessoa humana. Ou seja, a pessoa humana ela passa a ter valor, né, segundo alguns valores judaico-cristãos. Ou seja, nós podemos Deixa, ter deixa, deixa, eu- algumas deixa eu pegar um. ações que podem Só ser antes de tidas tu, como. só antes de tu continuar os argumentos, deixa eu voltar para o argumento que tu falou do propósito, tá? A ideia, por exemplo, da criança tomar Certo. uma vacina, por exemplo, tá? A ideia da criança tomar uma vacina parte de duas pressuposições também que a gente tem que levar em conta. A mãe existe, ela tá falando pro filho, e ela fala pro filho, ó, isso é pro teu bem. Ele vai lá, toma uma vacina, ele fica bem, e a gente sabe qual é o efeito da vacina no corpo da pessoa. O propósito de Deus é uma suposição cristã de que há um propósito
propósito em todo o sofrimento na Terra. O problema é que esse propósito, que deveria apenas inferir no ser humano, ele também infere nos animais. Então, por que há o sofrimento desnecessário dos animais se isso não vale nenhum propósito, não se encaixa em nenhuma ideia de propósito, porque eles não estão dentro do propósito de Deus. Por exemplo, vamos pressupor então que há um propósito para o sofrimento humano, ou seja, a criança que nasceu e teve um câncer com 5 anos e passou o resto da vida sofrendo no hospital até morrer, Deus tinha um propósito para aquela criança que a gente só vai saber no fim das contas, lá no final dos tempos, quando Deus, quando todo o universo for destruído e Deus explicar qual era o propósito dele, seja lá qual era o propósito dele. Porém, o animal que existe, que não tem pecado, que não tem nenhum tipo de problema, que não tem nada a ver com o propósito de Deus na Terra, mas que ele tá, sei lá, numa savana e um leão vai lá e ataca a gazela e deixa ela 3 horas, 4 horas, às vezes um dia inteiro morrendo lentamente, sofrendo desnecessariamente, ou aquele animal que tem um parasita dentro dele que sofre a vida inteira, ou mesmo a hiena que tem. Sabe, ela tem aquele negócio quando ela tem um nenê que sai pra fora, todo o interior dela cai pra fora e ela fica sofrendo desnecessariamente. Qual é a importância desse sofrimento desnecessário dentro de um propósito divino? Não há um propósito para isso. Então, voltamos ao ponto de que é um sofrimento desnecessário que só poderia ser perpetrado por um Deus cruel e não um Deus bom, porque não há necessidade dele existir a não ser pelo propósito sádico, talvez, de Deus. Agora, agora a segunda parte do teu ponto ali que eu te interrompi, tu pode continuar daí. Ah, olha, você falar que, por exemplo, o sofrimento dos animais, ele de certa forma não tem um propósito, acredito que é um pouquinho incoerente, porque nós estamos numa realidade epistêmica muito limitada, né, cara? Por exemplo, você não sabe quais são os propósitos de Deus. Eu admito que, de certa forma, aferir isso é um pouquinho cético, né? Mas é da mesma forma você falar, né, que, por exemplo, o sofrimento dos animais não tem uma finalidade, né? Não tem um bem maior, né, que será propiciado por Deus. Mas nós temos uma justificativa, né? Nós temos como, né, explicar isso, né? Porque acredito que na própria Bíblia diz que quando o ser humano ele se corrompeu, né, o ser humano ele tinha total domínio sobre as coisas na Terra, né? E quando o ser humano ele pode até ah, ter razão, né? Ele pode ter razão, né? E de certa forma ele se corrompe, né? Isso de certa forma tem uma consequência diretamente no mundo, né? E através do qual, né, nós temos os males naturais, né? Acredito que foi em Romanos, só não me lembro muito bem a passagem, né? Que diz que quando o ser humano se corrompeu, a terra se corrompeu junto dele, ou seja, nós podemos ver alguns sofrimentos nós podemos ver alguns sofrimentos, né? E por exemplo, de pessoas que não tiveram como é que eu posso dizer, por exemplo, dos animais, né, que não tiveram nada a ver com o pecado de Adão e Eva, né, mas tendo em conta que os seres humanos eles dominavam a Terra e o próprio ser humano ele se corrompeu, se o dono ele se corrompe, a tendência é que o mundo também se corrompa, né, cara? Eu não sei, Porque porque é que eles não têm pecado, né? A gente parte do princípio que a gente sofre porque a gente tem a semente do pecado na nossa vida. Aí isso se implicar aos animais que sequer têm alma, supostamente, segundo a Bíblia, que sequer tem qualquer tipo de cognição para saber por que eles estão sofrendo, não me parece, mas é algo que parece ser completamente desnecessário. O sofrimento deles é desnecessário. Ah, mas eles estavam sob o domínio dos homens. Então, por que Deus fez com que essas criaturas, não só as criaturas sofressem, mas como inúmeras delas fossem criadas e fossem extintas por Deus antes mesmo do homem existir, né? é uma consequência direta do livre-arbítrio, cara. Mas mesmo antes do homem Tem uma existir, essas justificativa. criaturas sofreram e foram mortas? Porque os animais surgem antes dos homens também. Sofreram e foram mortos. Tá, mas por quê? Então, entende? Por que essas criaturas que existiam antes do ser humano existir sofreram já desnecessariamente e foram exterminadas em constantes extinções que ocorreram ao longo dos milênios? Por que Deus cria Elas elas eram só pra dominadas por. extinguir elas? Elas foram condicionadas pelo livre-arbítrio humano, né? Se nós estamos a Não, mas, falar mas que não os existia, homens, não existia ser humano uma vez nessa quando a coisa época. se corrompe, não, só que aí você está a partir de uma linha de criação de mundo, né? Dentro da Bíblia, a primeira coisa a ser criada é o ser humano, né, cara? Não, não é. No caso, Adão. Não, não é. Não, estamos a falar em termos de vida na Terra. Não, também não é.
Mais uma forma de justificar isso? Deixa eu achar aqui rapidinho só. A gente tem as plantas, que também são uma forma de vida que foram criadas antes do homem. Deixa eu só ver qual é o dia que os animais são criados aqui rapidinho. Eles são criados juntos aqui. Na Bíblia, eles são criados juntos. Só que nós temos um problema de contradição com a ciência, né? A ciência mostra que existiam animais muito antes dos seres humanos, né? A gente tem É, que ver mas pela ideia da ciência. Se a gente tem um fato da ciência que mostra que as criaturas foram criadas antes do ser humano, existiam muito tempo antes do ser humano, e essas criaturas morreram e foram extintas ao longo de inúmeros processos de extinção, como é que a gente justifica o cara, sofrimento delas sem a necessidade do pecado? cara, mas aí já é partidário da tua visão de mundo, por exemplo. Eu acredito que Não, não, a gente não. tem evidência científica que comprova que existiram animais antes da gente, tanto é que a gente usa eles hoje para abastecer nossos carros. Não, eu não nego, cara, mas acredito que é um pouquinho desproporcional você trazer isso para o debate para o debate da Bíblia, né, cara? Não, Porque tudo bem, você, por mas é que exemplo, mesmo se do você debate da trazer Bíblia, que é uma porque verdade, assim, é porque uma eu posso verdade até no meio entrar, científico, cara. eu posso entrar, mas não, tudo bem, mas é uma verdade, a gente não pode não tratar como É verdade. uma verdade. Tu quer aplicar a teologia dentro do mundo real ou tu quer só dentro do mundo fictício? Porque daí dentro do mundo fictício, mesmo que for assim, os seres humanos e os animais foram criados no mesmo tempo ali. Mas ainda assim a gente tem registro dessas criaturas morrendo e sendo extintas antes da existência do homem. Então, mesmo Cara, é dentro da porque. teoria fica difícil, né? Não, cara, é porque normalmente quando nós tratamos acerca. Gênesis não pode ser interpretado sobre a forma literal, né? Eu acredito Sim. que pode ser tido como uma forma, sei lá, metafórica, alguma coisa parecida, porque né, nós temos evidências científicas, né, que comprovam ou tentam mais ou menos explicar a origem da vida, né? Então, eu acredito que você trazer o debate científico para uma coisa que não é tão literal dentro da Bíblia, acredito que é um pouquinho incoerente, cara. Não, é que eu só tô Porque dizendo dentro que. da Bíblia, né, como você É, é que eu só tô dizendo, tipo assim, os animais sofreram antes mesmo do pecado do homem. E mesmo que não seja, mesmo que tu esteja tratando dentro da Bíblia, a gente ainda tem que lidar com a realidade. Teve animais que morreram antes do homem pecar. A não ser que o homem tenha pecado antes dele existir. Mas você acha que não é mais lógico você, por exemplo, quando você tentar desbruçar acerca dessas incoerências dentro da Bíblia, você utilizar a própria Bíblia para você tratar acerca do tal, sem necessariamente se apoiar em determinados fundamentos que não estão especificados na própria Bíblia, que é, no caso, nosso campo de debate. Tudo bem, mas é que tu tá desconsiderando a realidade daí, né? Por isso que eu digo assim, e isso também vai parte daquela da discussão que a gente tava tendo no começo sobre a questão da metafísica. Tu pode fazer toda a tentativa de justificar algo logicamente, mas sem apoio da materialidade e da realidade, eu acho que fica uma discussão vazia, né? Seria basicamente como eu ficar discutindo Tolkien, que eu discuto Tolkien, tá? Eu gosto de discutir Tolkien também dentro da lógica de Tolkien. Mas é que nesse ponto que eu me refiro, ainda assim eu acredito que não faz sentido e não é algo de um Deus bom, porque não há um propósito no sofrimento desnecessário dos animais. E eu não acredito também que o pecado, de qualquer forma, influencie isso, porque, de novo, por mais que o homem esteja, vamos dizer assim, sob a criação, e agora eu estou debatendo só dentro do sentido bíblico, ignorando completamente a questão científica, mas, de novo, tu está pressupondo que tem um propósito para isso. Mas tu não tá me oferecendo o suficiente para eu saber qual é esse propósito e se realmente há esse propósito. Porque não há algo dizendo na Bíblia se há um propósito para o sofrimento desnecessário dos animais. E muito menos para o sofrimento dos seres humanos também. As coisas ruins que acontecem necessariamente não têm uma explicação. É só baseado numa pressuposição de vocês de que algo que tudo isso tem um propósito para existir. Mas não há, nem mesmo dentro da Bíblia, uma explicação de qual seria esse propósito ou se ele realmente existe. Cara, pode ter uma justificação, pode não ser objetiva, falar o propósito do mal que ocorre com os animais é o tal, mas acredito que de uma forma indireta pode ter, cara, dentro da própria Bíblia. E qual seria ele? Mas aqui o ponto essencial do debate, né, eu acredito que foi, né, que quando você, por exemplo, você, mesmo acreditando que existe uma moralidade subjetiva,
você não tem critério, né, suficiente para você julgar as outras culturas, que no caso é o que você faz, né, quando você olha para a Bíblia. Né? Acredito que esse é o ponto essencial do debate, porque se nós anularmos, né, totalmente se nós considerarmos totalmente esse aspecto, né, você, por exemplo, hoje você pararia de criticar a Bíblia, tendo em conta que você, né, acredita que existe uma moralidade subjetiva, né, e é isso. Não, mas o ponto todo que eu tava aqui, eu vou voltar pro ponto meu então da questão da moral. Se não há um Deus, eu entendo por que os israelitas fizeram isso, tá tudo certo. Eles eram uma tribo bárbara, eles eram uma tribo que não tinha nenhum tipo de lastro moral maior do que o próprio umbigo deles. E eu acho muito interessante, inclusive, que depois que eles passam por 2 exílios, onde eles têm conhecimento de outras culturas, tanto o babilônico quanto o sírio, eles voltam com uma ideia moral completamente diferente daquela que eles sustentavam no Antigo Testamento. E aí surge o cristianismo dentro dessa ideia, que é basicamente assim, cara, talvez a gente era meio filha da puta antigamente quando a gente pegava e matava todo mundo. Talvez a gente possa conseguir tolerar e conviver com essas outras pessoas e aprender coisas que a gente não sabe ainda. Então o cristianismo surge dentro dessa visão nova de mundo que os judeus têm. De que talvez a gente seja bárbaro, talvez o que a gente fazia antes não era algo bom, era algo que era desnecessário, era um mal desnecessário que nós estávamos fazendo. Então, esses judeus acabam criando uma nova religião que fala completamente diferente. Ela diz amar o próximo como a ti mesmo, tenta pregar dar a face pro teu inimigo quando ele te bater, e tem essa evolução dentro da moral judaica. E a própria Igreja Católica vai refinar isso para os tempos que ela vive, do momento que ela surge. E ao longo de todos esses milênios que a Igreja Católica vive, ela vai continuar revisando. Vai continuar revisando porque essa moral que eles tinham lá atrás, ela não está mais sendo adequada para aquele momento que eles estão vivendo. E até hoje ela está se adequando. Né? Ainda tem que dar passos de formiga, caminha devagar, mas o tanto de mudanças que teve dentro da Igreja Católica desde a fundação do cristianismo mostra que a moral não era tão objetiva assim, que eles precisaram mudar tanto. E o ponto principal que eu vou dizer é justamente o ponto da escravidão. A igreja evangélica, a igreja protestante e a igreja católica, elas nunca se posicionaram firmemente contra a ideia da escravidão, até o momento em que a moral humana começou a entender, a sociedade começou como um todo a entender que talvez não era uma boa coisa escravizar outras pessoas. E aí sim começa um movimento que vai culminar nas igrejas também mudando seu paradigma e dizendo, não, realmente, a Bíblia tem pontos que defendem a escravidão, mas a Bíblia também entende de outra... Começa a se fazer uma nova interpretação da Bíblia para entender que a Bíblia não apoia a escravidão. Vou analisar esses pontos, né? Acredito que é mais coerente do que defender cegamente uma causa. Uhum. É, Eu acho que a gente evolui como sociedade como um todo, e isso também se aplica nas nossas crenças e na nossa religião, né? Eu acho que é impossível a gente continuar com as crenças que se tinha 2000 anos atrás, né? Era outra sociedade, outra época. E infelizmente ainda hoje a gente retrocede demais. E é um problema da nossa moral como um todo. A gente acha que a gente superou, por exemplo, o Bigodinho lá de 1945 e agora 60 anos depois tá voltando essa porra toda com força total, né? 80 anos depois, né? Mas é um passo que a gente deu, dá 2 passos pra frente, 1 passo pra trás, 2 passos pra frente, 1 passo pra trás, né? é, meio complicado, cara. É. Cara, quando eu te vejo assim a falar, mano, até pode parecer bonito, né, cara, mas aí você, agora, tipo, eu vejo alguns posicionamentos teus que, de certa forma, sei lá, me metem um pouquinho incrédulos, por exemplo, com a questão de você defender, por exemplo, o aborto, Uhum. né, cara? Mas a ideia do aborto, assim, quando a gente defende, é a questão mais de saúde pública de qualquer outra coisa, tá? Quando a gente fala da questão do aborto, eu sei que muita gente fica irritada e tal, porque a gente tem
esse conceito principalmente da vida. Eu, na meu ponto de vista, bem sinceramente, eu acredito que a criança quando nasce ela é uma vida, tá? Não quer dizer que a partir daquele momento ela passa a ser uma vida, tá? Não quer dizer que não cria esperança, não quer dizer que não ache interessante, bonito ouvir o batimento cardíaco, esse tempo, isso tudo. Na minha concepção é essa, tá? Eu sei que essa minha concepção também, ela é extrema em um certo ponto de vista. Assim como eu acho a ideia da vida na concepção também é um posicionamento extremo, e eu aceito o que muitos biólogos falam, que a vida começa no momento em que o feto está formado como ser humano dentro da tua barriga, que é no momento que tem cérebro, tem coração, e tem uma capacidade quase de sobreviver se tu tiver o maquinário necessário para fazer ele sobreviver. Só que a minha questão toda é que as pessoas pensam muito na vida do feto, que às vezes talvez não vai se concretizar, e a mãe que se dane. E a gente tá falando de uma vida, de uma pessoa que pode ter sua saúde completamente devastada por uma gravidez, que pode ter sua vida completamente destruída, que pode carregar um trauma por causa de uma violência que ela sofreu e ela vai ter que carregar aquele trauma o resto da vida. E se esquece disso. Então, o pessoal muitas vezes fala, mas o aborto é extremamente traumatizante pra mãe. A gravidez também é. E fisicamente também é extremamente traumatizante pra mãe uma gravidez. Mas ela consegue se recuperar, assim como ela consegue se recuperar também do aborto, por mais que ele seja algo que seja bem danoso. E o mais importante de tudo, que eu acho que a gente tem que levar em consideração, é que assim, ninguém quer fazer um aborto. Ninguém gosta de fazer um aborto. Ninguém tá afim de fazer um aborto. E a mulher já vai ter um monte de problema para lidar com isso o resto da vida dela por ter feito isso, ou por ter que passar por essa situação, pra gente ainda ter que deixar ela morrer tentando fazer isso sozinha em casa, ou ela não tem nem sequer a dignidade de poder procurar uma ajuda médica sem correr o risco de ir pra cadeia, como acontece aqui no Brasil. Então é esse o ponto que a gente defende. Tem muita mulher que tá morrendo porque faz de forma ilegal, principalmente as mulheres mais pobres que não têm condições de ter uma criança e que muitas vezes não queriam ter um filho, mas o método contraceptivo falha, mas não, enfim, pode acontecer inúmeras coisas, ou ela realmente não quer ter o filho, só não quer ter o filho porque ela sabe que aquilo vai destruir a vida dela, ela não vai ter condições e ela vai criar a situação, vai fazer uma criança sofrer talvez a vida inteira dela numa vida miserável porque ela não conseguiu dar aquilo que a criança precisava ter. Tem 500 coisas. Mas o principal é, essa mulher, ela tem que ter o direito de decidir se ela quer ou não fazer isso, porque esse é o direito dela. Agora, eu vou te dar um ponto que eu acho que é muito importante e que ninguém fala nesses debates, porque o pessoal pró-vida não gosta de falar. 99% dos abortos legais que são feitos nos Estados Unidos, eles são feitos até o 3º mês de gravidez. O 3º mês de gravidez, não existe uma vida humana como a gente conhece. É um saco fetal com alguns pulsos elétricos, tá? É isso que a gente tem ali. O saco fetal é basicamente um algodão de 10 milímetros, assim. Se tu esmigalhar bem um algodãozinho e abrir a bolinha de algodão, aquilo ali é basicamente o saco fetal que existe, com alguns pulsos eletromagnéticos, que pode ou não vir a ser uma vida, porque muitas vezes até o 3º mês é muito fácil a mulher ter um aborto espontâneo. 99% dos casos é nesse sentido que acontece um aborto nos Estados Unidos legal, que eles têm as estatísticas lá. No resto 1% dos casos em que é feito depois do 3º mês, que aí tu já começa a ter um pouco mais próximo da vida humana, é só em caso de risco de vida da mãe, que pode, ou com a criança nascer com anencefalia, ou com alguma coisa que vai fazer com que a vida da criança seja completamente, não seja uma vida praticamente, sabe? E nesse caso, desse 1%, 100% dos casos é só por isso. Então, todos os abortos que são feitos, e lá tu pode fazer o aborto depois do 3º mês tranquilamente, tá? Tu podia fazer antigamente. Tu podia fazer o aborto depois do 3º mês tranquilamente. Mas normalmente as mães que faziam o aborto, elas faziam antes do 3º mês. E aí sim, o 1% que sobra, 100% das vezes é só em risco da mãe morrer. Então, parece-se que tá indo uma mulher de 9 meses para uma clínica de aborto para abortar sua criança, praticamente nascendo, quando na verdade não é essa a realidade. E mais importante do que isso tudo ainda, o teu estava lembrando ontem, né? Quando tu tem o aborto liberado, normalmente o índice de aborto feito em um país cai. Porque ao mesmo tempo que tu tem o aborto liberado, as mulheres começam a se conscientizar mais dos métodos de contraceptivos.
E isso evita que elas tenham que fazer aborto. Porque elas começam a utilizar os métodos contraceptivos porque elas são informadas sobre o contraceptivo, que é uma coisa que hoje na nossa sociedade ainda é muito tabu. É, cara, mas você reconhece que, por exemplo, quando se realiza o aborto, é uma vida que tá sendo morta, né, cara? Depende, depende Por do exemplo, mês. você. Não, por exemplo, cara, eu acredito que existe um consenso dentro do meio acadêmico, né, que retrata que a vida começa a partir da fecundação. Por exemplo, o Não, não é um consenso consenso não do meio é acadêmico. substancial, mas é unânime, cara. O Não, não é consenso um é unânime consenso. dentro da própria. Não, Nem na nós temos biologia, diversos. nem na biologia, nem na embriologia. O único esse consenso só existe entre defensores pessoas que são vamos dizer assim, de ONGs pró-vida, tá? Dentro da academia não existe esse consenso, tá? Inclusive, a gente já conversou com vários biólogos aqui, conversei com alguns deles aqui, inclusive disseram que discordavam de mim, que acreditavam que a vida começava por volta do quinto ou sexto mês, mas na concepção até hoje nenhum estudioso sério me disse que acredita que a vida começa na concepção, porque isso é uma mentira. Cara, quando eu falo que existe um consenso unânime dentro do próprio âmbito, né, dos cientistas, é retratar que, por exemplo, a partir do momento que o feto ele fecunda, ele já tem o seu próprio DNA, ou seja, ele já é uma pessoa, porque ele já possui determinadas individualidades, né? A partir desse momento, nós podemos concepcionar que o feto ele ele pode ser condicionado ao rótulo de ser humano, né? Nós temos diversas universidades de élite, como por exemplo a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, nós temos a Universidade de Harvard, que consideram que a vida humana começa a partir da fecundação. E também, Hum, para além dos eu não sei quais são diversos. as fontes que tu usou pra reforçar isso aí, mas a boa parte delas não diz isso, tá? Inclusive, um dos artigos que eu uso é de um geneticista de Harvard e ele diz que a vida começa somente no nascimento e que essa ideia de começar na concepção foi uma coisa que os cristãos começaram a utilizar somente a partir do século XIX. Não, cara, mas você pega os dados da faculdade em si ou de pessoas que estudaram em Harvard? Não, não, eu falo sobre o geneticista particularmente que eu uso é um geneticista da universidade. Porque a universidade em si ela não publica, quem publica são os seus alunos, os seus professores. É, que trabalham nela, né, cara? Deixa eu até pegar aqui quem é o cara que eu sempre uso, que eu gosto de usar ele, porque ele. Na verdade, assim, eu me pauto nele porque ele é um geneticista embriologista, se não me engano, e o que ele estava discutindo era sobre. Porque o que acontece? Olha o problema que vocês começam a criar quando vocês acreditam que a vida começa na concepção. Fertilização in vitro passa a ser aborto. Então tu vai proibir que mulheres que querem ter filhos tenham filhos por meio de fertilização in vitro ou de inseminação artificial, porque aqueles fetos fecundados, eles precisam ser descartados depois pela questão ética. Se tu não fizer isso, se tu fizer isso, tu tá cometendo um crime federal. E por isso hoje no Colorado ou na Geórgia, não lembro mais agora qual das duas, mas lá nos Estados Unidos teve um estado específico que prendeu uma mulher, a mulher está presa hoje porque os óvulos in vitro dela foram descartados depois que ela conseguiu engravidar. Porque Como assim? Eu supostamente não são percebi muito vidas. bem. Basicamente assim, a fertilização in vitro, o que acontece? Tu pega o óvulo, tu tenta fecundar aquele óvulo e tu bota na mãe pra ver se ela consegue gerar criança, né? É. Só que o que acontece? Como a lei é meio a bangu lá nos Estados Unidos, porque cada estado pode decidir, um estado mais conservador definiu que a vida começa na concepção, ou seja, no momento que o óvulo é fecundado, o que não faz sentido. Mas ela definiu, por legislação, eles definiram que ali começava a concepção. Então, no momento que ela conseguiu engravidar, aqueles óvulos dela que estavam fecundados, teoricamente, para a lei daquele estado, eram vida. Só que, eticamente, quando tu consegue engravidar, tu tem que descartar, porque senão tu vai ter um monte de crianças daquela mãe que não vão ter como nascer. Elas vão ter que ficar. Aqueles óvulos não podem ficar ali. Eles precisam ser descartados para que ninguém utilize aqueles óvulos e faça uma criança a partir daquilo. Porque seria antiético. Então eles descartam os óvulos fecundados. E a mulher foi presa por causa disso.
Porque os óvulos dela que estavam fecundados foram considerados vida e ela teve que. Ela foi presa por causa disso. E isso gerou um sério problema jurídico nos Estados Unidos que está ainda rolando, que é o seguinte: não pode mais ter inseminação artificial ou fertilização in vitro. Porque se tu fizer isso, tu tá fazendo aborto. E aborto agora é crime em alguns estados. De veras é um problema, né, cara? Mas agora, qual seria o critério para nós, por exemplo, definirmos qual é o princípio da vida na sua concepção? O que é um ser humano pra ti na tua concepção? Bem, primeiramente, eu acredito que um ser humano é aquele que tem as propriedades essenciais do ser, né? Ou seja, quando nós tratamos acerca da própria racionalidade, nós estamos a falar acerca, né, de sexo biológico, são determinadas propriedades essenciais que podem ser considerados, né, dentro do ser humano. Todo aquele que tem isso já pode ser, né, condicionado ao rótulo de ser humano. Então tu chamaria uma semente, por exemplo, de árvore. Não. Tá. Na Então um verdade, feto nem não é é um forma ser de humano. árvore, né? Não, mas é que Não, esse é o ponto, entendeu? o O feto, feto tem a o feto, potência na de ser um verdade, ser humano, mas ele não é um ser humano. sim, o feto ele tem a potencialidade, né, de adquirir determinadas coisas que são apropriadas ao ser humano. E por ele ter essa potencialidade, é que acredito que é imoral, né, você meio que anular. Porque se uma determinada potência ela se anula do seu acto por uma coisa que é tudo como não natural, isso por si só já não é moral. Se ele Tudo tem a bem, mas potencialidade de vir a ter, é porque ele deve se autorrealizar naturalmente. tu tem certeza que isso vai acontecer, que ele vai conseguir. Tu consegue cravar que tu vai olhar uma pessoa, ela acabou de fecundar o óvulo, tu tem certeza que aquela criança vai nascer sem sombra de dúvidas, que não vai acontecer nada no meio do caminho que vai fazer ela não acontecer, que ela não nascer? Tu consegue dizer com 100% de Bem, certeza? bem, não existe uma plena certeza de que a pessoa vai nascer, né? Mas a partir do momento que você tenta anular essas possibilidades, né, dela vir a nascer, acredito que é imoral, né, cara? Porque um determinado ser humano, ele não é ser humano por ser mais desenvolvido, né? Porque acredito que se você tenta postular isso, nós entramos numa linha bastante subjetivista, né, que pode ser um pouquinho perigosa, né, para determinadas pessoas que não estão bem desenvolvidas e já nasceram. Né? O ser humano, ele é ser humano, né? Ou por ele ter a potencialidade de adquirir determinadas faculdades intelectivas, ou por ele já ter determinadas propriedades essenciais, né, que são vistas na condição do ser humano. E é a questão do feto, porque o feto ele tem a potencialidade, né, Mas ele de não é um ser humano. usufruir da racionalidade, ele tem a potencialidade de usufruir da racionalidade, né? E ele tem Mas alguns ele não é. componentes que só podem ser avistados dentro do ser humano, porque, por exemplo, a partir da segunda semana, né, que nós normalmente denominamos que é o início da vida, ele já tem um DNA próprio, né? Ou seja, a existência daquele feto, ele já é única, né, dentro do universo, né, por intermédio, né, de Não, porque. vários Mas aí condicionamentos eu vou genéticos. dizer uma coisa errada, porque assim, ó, ele não chega a ser um ser humano até ele ter características de um ser humano, ou pelo menos de um Homo sapiens. E é por isso que a gente define mais próximo. Por isso que a maior parte dos biólogos prefere definir a vida mais ou menos por volta do quinto ou sexto mês, que é quando tu já tem a formação e tu consegue dizer que aquilo é sim um ser humano. Quando ele já tem o cérebro, quando ele já tem o batimento cardíaco e quando ele já tem algumas formas que definem ele como um ser daquela espécie. O Matheus, inclusive, Ricardo que tá aqui, ele que passou ele que me passou essa interpretação dele, porque eu sempre digo assim, eu ainda acredito que ele só pode ser considerado um ser humano, assim como a lei determina que ele é um ser humano no momento que ele nasce. Antes dele nascer, sequer a lei registra ele como um ser humano. A lei registra ele como um possível ser que vai nascer. Então, para a questão, por exemplo, de herança, um feto não é herdeiro. Ele passa a ser herdeiro no momento que ele nasce e sobrevive. Então, por que a gente vai considerar alguém que poderia ser algo, mas que a gente não sabe se vai ser? No entanto, no momento em que tu chega no quinto ou sexto mês da gravidez e tu já tem esse desenvolvimento mais avançado, a gente acaba então chegando ao ponto onde a gente pode mais ou menos dizer que aquilo ali é sim uma vida humana. Mas eu volto a dizer, a minha defesa do aborto e a principal defesa do aborto tá ligado principalmente a algo que a gente não está discutindo aqui de novo, porque a gente está fugindo por uma questão especificamente cristã de concepção da vida, que é a ideia da vida na concepção, que é a vida da mãe. Porque, de novo, não se discute a vida da mãe. E é isso que o aborto legal tenta defender. A ideia de que a mãe, que é uma vida que já existe,
que já teve investimento do Estado nela para que ela chegasse até aquele ponto, e é uma pessoa que tem plena formação para poder decidir, e plena a autoridade para definir a sua vida, tenha esse direito de ter a legalidade de se ela pode ter pelo menos um aborto seguro. E aí vem um ponto, de novo, que o Teus levantou ontem aqui, que ninguém presta atenção, que é o seguinte: nós estamos defendendo que o Estado possa dizer quando alguém tem autonomia sobre seu corpo para poder fazer um aborto. Então, com isso, nós estamos dando legalidade para o Estado, em algum momento, ter a legalidade de poder nos forçar a abortar, se ele assim quiser. Porque no momento que tu tá dando a legalidade para o Estado te impedir de fazer algo com o teu próprio corpo, tu tá dando pro Estado a legalidade dele fazer o que quiser com o teu corpo também. E é isso que é o mais perigoso dessa história toda. Cara, mas aí, por exemplo, o que é que você atribuiria como as principais características para nós considerarmos um feto ou algo parecido como uma vida? Quais são as características que você acha que são necessárias para nós autodeterminarmos isso? No momento que ele se torna, quando ele já tem as características de um ser da nossa espécie. Assim como uma árvore quando ela se torna uma muda. A gente consegue dizer que ela é uma árvore, ou pelo menos uma árvore em formação, no momento que a semente floresceu e já tem os primeiros galhos, está mostrando os primeiros galhos, está mostrando a forma que ela vai ser como árvore. Então o ser humano, da mesma forma, no momento que ele tem as características de um ser humano, de um Homo sapiens, a gente pode dizer que a vida está começando ali, por exemplo. Mas quais características mais especificadamente? Cérebro, principalmente, né, que é o que a gente considera quando alguém morre também. A Cecília comentou isso na outra vez. A Cecília trabalha com enfermagem, se não me engano, Cecília. E ela comentou assim, no momento que alguém morre, a gente tem é quando a atividade cerebral dela para. Normalmente também o coração também para, né? Então a gente pode considerar que aquilo ali, nós temos uma primeira vida quando o cérebro já está formado e o coração também. A gente pode ter ali o começo, talvez, da vida pela... A gente pode determinar que aquilo ali é uma vida, é um Homo sapiens. E quando ele tem, obviamente, mão, pé, e ele já está começando a formar esses outros membros do corpo, né? Porque existem diferentes concepções, né? Para além dessa, né, da fecundação, né? Porque, por exemplo, nós podemos levar aqui em critério, né? Você acredita que quando uma pessoa ela é tida a vida é porque ela tem um cérebro. Ou seja, nós podemos, né, retratar, né, que a vida poderia ter um início a partir do momento que a atividade neural começa, né? Ou seja, nós temos atividade neural, né? A atividade neural ela acontece recorrentemente na terceira semana em que o tubo neural ele começa a ser formado, ou seja, nós já temos a formação do sistema nervoso. A partir desse momento, né, nós não poderíamos considerar o feto como o feto não, no caso, né, mas não poderíamos considerar o que está dentro da barriga da mulher como uma vida, sendo que aí começa, né, a atividade cerebral, né, biologicamente, cara. E acredito que também é um Ó, pouquinho incoerente aqui, ó. você falar Esse que, de aqui, certa esse aqui é um. forma, o Estado, ele... Eu botei na tela aqui só pra tu dar uma olhada. Esse aqui é o feto com 3 semanas, tá? 3 semanas não, com 10 semanas. Esse aqui é o feto com 10 semanas. Essas são as características de um feto com 10 semanas. 10 a 12 semanas ele tá nesse tamanho aqui, ó. 5, em torno de 2 centímetros de tamanho. Ele é só um saco fetal com alguns pulsos eletromagnéticos que algumas pessoas confundem com batimentos cardíacos, mas não é, tá? Mas ele não tem o formato, ele não tem as características, nada de um ser humano. Ele é apenas um saco fetal. Não, mas você sabe que, por exemplo, a partir da terceira semana nós já temos um processo cerebral a ser formado, né, cara? Mas é isso aqui que ele é. Isso aqui, ó, na 10ª semana é isso aqui. É esse o processo cerebral que tu tem. É a partir da 14ª, 15ª semana que a coisa começa realmente a tomar forma. Até aqui é só um saco fetal. Eu inclusive peguei essa imagem aqui Cara, esses dias porque a gente viu ele num vídeo uns meses atrás e eu achei muito interessante. cara, mas acredito que isso não anula em nada o argumento. Talvez não é bonito esteticamente, né, cara? Mas Não, aí mas aí já o ponto existem. que eu tô dizendo é que isso aqui não é um ser humano, entendeu? Normalmente se vende a ideia de que é um ser humaninho, pequenininho, que vai crescendo, e não é. É só um saco fetal com pulsos eletromagnéticos. Jamais definiria isso aqui como um ser humano, isso aqui jamais sobreviveria fora do corpo da mãe, se não fosse o... Se não fosse... Ele não sobreviveria sozinho. Ele não poderia sequer ter, tipo, um desenvolvimento sozinho fora do corpo da mãe.
Então ele é basicamente um pedaço do corpo da mãe que tá ali e é isso. Ele vai se tornar vida mais adiante. Mas nesse momento ele não é vida. Ele é um projeto de vida. Não é uma vida humana, no caso, né? É um projeto de vida humana. É, né? Mas no caso você falou que a característica principal para você considerar, né, que a vida pode ter um início a partir do momento que a função cerebral ela inicia a partir da Não, terceira isso não é o semana. que eu Porque penso. você E mostrou. eu não disse isso. Eu disse quando o cérebro está formado, não quando tem início a formação cerebral. Eu disse quando o cérebro está formado e o coração também. É, cara, mas eu acredito que quando você também retrata que, de certa forma, o Estado não deve se propiciar, né, do corpo das pessoas, eu até concordo com isso, né, cara, mas aí nós estamos a falar que o corpo não é da mulher, né, cara, porque nós temos a base biológica para afirmar acerca do tal, por exemplo, a simbiose, né, que estuda ah, a coerção entre dois organismos afirma que o corpo ali é do bebê, porque a mulher não tem quatro pernas, por exemplo. Nós temos aí uma divisão, né? Ou seja, a mulher ela tem um autodomínio próprio do seu corpo, né? Mas Não, quando mas nós já está falando acerca então do tu feto, pode tirar aquele saco fetal e deixar ele se desenvolver sozinho fora do corpo da mulher? ele não consegue se desenvolver sozinho. Mas isso não entra, né? Sim, ele pode não se desenvolver sozinho, cara. Eu não estou a negar isso, né? Mas a partir do momento que é do corpo dele, né? Ele de certa forma ele merece direitos, né, cara? E nós também já temos No momento que ele determinadas tem, no momento que ele individualidades ou consegue características sobreviver por humanas. conta própria, no momento que ele consegue sobreviver por conta própria sem depender do corpo da mulher, ele tem os direitos próprios. Né? Mas tipo, nós também temos nós temos nós temos diferentes pessoas que, por exemplo, não conseguem viver sozinhas, eles dependem dos outros, mas não necessariamente Não, isso dependente anula sim, mas não o dependente do direito deles corpo de de outra coisa. pessoa. Mas o ponto é, ele é dependente fisicamente do corpo de outra pessoa? Não é. Ele é dependente que outra pessoa cuide dele. Tudo bem, ok. Mas ele não é mais dependente do corpo daquela pessoa para sobreviver. Ele consegue viver sozinho, sem a necessidade de outra pessoa. Mas ele, claro, ele vai morrer, ele vai passar por outra coisa. Só que o feto não consegue nem se desenvolver sozinho. Ele precisa do corpo da mulher para se desenvolver. É, cara, como todo ser humano, em determinado momento, ele precisou do corpo da mulher para se desenvolver. O que seria com o feto, sendo que você também precisou? Ele está no seu processo de desenvolvimento, né? Então, você acredita que o ser humano, onde especificadamente o feto ele para de depender do corpo da mãe? No momento que ele nasce. Então, por exemplo, você acredita que é coerente matar um bebê de, sei lá, 8 meses? Não, eu não acho que é coerente. Eu acho que se ele conseguir sobreviver fora do corpo da mãe, ele pode sobreviver fora do corpo da mãe, sim. Agora, se ele tá. Se, por exemplo, assim, é uma gravidez de risco e tu tem a opção de ou salvar a mulher ou morrer os dois, eu prefiro salvar a mulher. Sim, eu Ou tu também. prefere que os dois Acho que eu também morram? prefiro. É, nesse Não. caso a gente tá. É, não, nesse caso a gente tá no mesmo lado, né? Mas é que se tu tem a É, opção de cara. salvar um ou o outro, tu tem que salvar. Mas é isso que eu digo, sabe? Depois do terceiro mês, é só gravidez de risco, basicamente, que tu faz o aborto. É muito raro ter um aborto. Nos Estados Unidos não tem. Nos Estados Unidos, 100% das vezes que é depois do terceiro mês, é no caso do risco da mãe morrer. É, cara, só que isso, eu acredito que é muito individual, cara. Quando você fala que o feto, ele passa a ser merecedor de direitos a partir do momento que ele não depende mais do corpo da mãe, aí é meio complicado, cara, porque não existe um determinado momento em que o feto, ele objetivamente, ele para de depender da mãe. Isso pode ser arbitrário, cara. No momento que ele nasce, ele não depende mais do corpo da mãe. No momento que ele sai do corpo da mãe, ele já tá formado. Às vezes, até prematuramente, tu consegue fazer um feto consegue sobreviver. Ele não tá 100% desenvolvido, ele vai ter algumas sequelas, mas ele consegue sobreviver. Só que a questão toda é. Isso é o que eu defendo. Eu defendo que, tipo assim, no momento que a criança nasce, dá o primeiro respira pela primeira vez, esse é o ponto onde ela passa a ser uma vida completa. Ela passa a ter direitos, ela passa a ser um ser humano protegido por todos os direitos que se pode ter. E, de novo, é aquele negócio que eu falei antes, assim, eu acho que a questão política do aborto ela é muito mais perigosa e muito mais espinhosa do que a questão Uhum. moral e ética baseado em uma religião, né? Porque basicamente as únicas religiões basicamente que defendem isso é o cristianismo e os muçulmanos, né? Fora dali tu não tem essa defesa toda
do direito do feto, assim. Então é basicamente uma concepção cristã que foi aplicada na nossa sociedade, né? Então, aí dentro de uma política de Estado, onde tu supostamente é um Estado laico, eu acho que isso não deveria ser uma discussão porque é crença pessoal. Tu não quer, não faz um aborto, simples. E ainda assim, 90% das pessoas que vão fazer aborto vão ser mulheres cristãs. Querendo ou não, vão ser mulheres É, cristãs que vão fazer. acho que é um ponto debatível. Enfim, cara, muito obrigado pela oportunidade de debater, cara. Eu gostei muito de Fiquei aqui conversar um pouquinho. contigo. Bah, olha, vou te dizer assim, ó, um dos melhores debates que a gente já teve aqui até agora, hein? Porra, bom pra caralho. Não, eu sou bucha, cara. Cara, eu só queria mesmo debater contigo, né, cara? Eu vejo muita da tua opinião, falei, meu Deus, cara, eu tenho que debater com esse cara, né, cara? Enfim. Gostei bastante. E Mano, vou só dizer pra assim tu ter mais, tá? ideia. Eu gosto de debater assim, e uma das pessoas que me mais motivou a debater desse jeito foi um padre moçambicano que foi meu colega de faculdade, né? Então, e aí ele me. E era eu que gostava, eu chegava com ele, eu tenho tal pergunta, e ia lá e ele me sarrafiava, né? E eu, puta merda, perdi de novo essa bosta. Então é muito divertido, é muito Só pra divertido. tu ter ideia, mano, aqui são 4 da manhã, mano. Eu tô Eu começando a bater imagino, com ele. eu imagino. Eu imagino, aqui também tá bem tarde, mas eu pensei, pá, deve tá quase amanhecendo lá pra ele, né? Já tá coisa amanhecer. Mano, tenho 17 anos e vou estudar mais, né? Acerca dos Não, pontos que você claro, é levantou. sempre importante estudar e eu acho que a gente tem que sempre estar melhorando aí nossos argumentos, aí é bom pra gente afiar também a faca. Boa, muito obrigado. Valeu, cara, um abraço. Um abraço. Pô, e nem perguntei qual é teu nome, me fala teu nome de novo que eu esqueci teu nome. Muito bom, gostei.